Olá, eu sou Vanessa Queiroz, psicóloga e terapeuta integrativa, e estou mais uma vez aqui para conversar com você sobre uma dúvida que muita gente tem e que muita gente já trouxe para mim dentro dos trabalhos que nós realizamos. E ela é: o que eu vim fazer aqui? O que eu estou fazendo nesse planeta? Qual é a minha missão? Eu diria para vocês, qual é o propósito de vida? E o nosso objetivo aqui hoje é rapidamente falar um pouquinho sobre esse propósito. O que é um propósito de vida de um ser humano que está encarnado hoje no planeta Terra? Vamos conversar um pouquinho sobre isso e tentar entender melhor para ver se a gente consegue clarear a ideia do propósito. Então, eu vou começar contando para vocês um pouquinho da minha história, porque é uma maneira mais fácil da gente entender o que significa esse propósito de vida. Quando eu era pequena, eu ainda sou, né? Mas eu era mais novinha, com 6, 7 anos de idade, a minha maior vontade, meu maior desejo, aquilo que mais me fazia feliz, era colocar o sapato de salto da minha mãe e aquele avental que ela usava, que era um avental que nem de professora, só que ela usava para cuidar da casa. E eu adorava aquele avental igual de professora. Então o que eu fazia? Vestia o avental, o sapato de salto, eu tinha uma lousa daquelas ainda quadro, não era quadro negro, né? Era quadro verde, aquela lousinha verde, giz na mão e lá ia eu dar aula a tarde toda. Saía do colégio, chegava em casa, me vestia de professora e ia dar aula. E assim eu me divertia e passava os meus dias. É óbvio que ao longo do tempo a gente vai entrando num movimento social, crescendo, perdendo as habilidades da criança, muitas vezes, se envolvendo dentro da questão de o que eu vou estudar, o que eu vou ser quando eu crescer, quais escolhas eu vou fazer. E a minha vida foi andando profissionalmente para o caminho que tinha que ser. Comecei com banco, fui parar em consultoria e por aí fui fazendo uma grande trajetória desse trabalho. Fiz uma primeira formação em administração de empresas e depois, já com mais idade, é que eu fui descobrir que, na verdade, o meu grande negócio era lidar com pessoas. E foi então que eu escolhi fazer a faculdade de psicologia. Fiz a faculdade, continuei trabalhando na área de gestão de recursos humanos e fui percebendo cada vez mais que ao longo de toda a minha vida, eu sempre me foquei em ficar no back-office de todo o trabalho. Então, quando eu trabalhei em consultoria, eu tinha consultores que entregavam o trabalho e eu fazia a parte que ficava administrativa no escritório, assim como em N outras atividades que eu me envolvi. E eu fui percebendo que tinha um sentimento dentro de mim que sempre me dizia assim: Vanessa, você gosta do que você faz, mas essas pessoas que dizem por aí que amam o que fazem, que não saberiam fazer outra coisa da vida, eu acho que isso não existe. Eu gosto do meu trabalho, mas eu não consigo enxergar esse amor que as pessoas falam pelo que fazem. E ao longo do tempo, eu fui percebendo que quanto mais eu pensava naquilo, mais eu tinha razão naquilo que eu imaginava. Até o dia que eu recebi um convite de fazer um trabalho específico, voltado para a área da psicologia, começando a integrar com algumas técnicas alternativas, algumas técnicas energéticas, e num determinado momento as pessoas começaram a me cobrar. Vanessa, por que você não ensina? Você conhece tanta coisa, por que você não compartilha? Por que você não ensina isso com as pessoas? E eu resisti até o último momento que eu pude a começar a dar aulas. E no primeiro dia que eu coloquei os pés na frente de uma sala com 30 ou 40 pessoas e eu comecei a compartilhar o meu conhecimento com essas pessoas, eu me remeti automaticamente àquele meu pensamento da época de recursos humanos. E ali eu tive certeza de que eu sabia exatamente o que eu vim fazer aqui. Porque naquele momento eu soube que o que eu tinha para fazer era ensinar. Era compartilhar, passar adiante, dividir com as pessoas todo o conhecimento que eu havia tido possibilidade de agregar até aquele momento. E ali eu entendi que existe sim o amor pelo que a gente faz, o amor pelo que você veio fazer, porque é algo que a gente não tem como explicar, a gente só consegue sentir. Então, daquele dia em diante, eu tive uma certeza profunda de que se existe um propósito de vida, aquele era o meu propósito de vida, compartilhar e ensinar tudo aquilo que um dia eu já aprendi ou eu já tive possibilidade de agregar como
como conhecimento e como sabedoria, dividindo com as pessoas e passando essa informação adiante. Então hoje eu compartilho essa história com vocês para que você possa perceber que o propósito de vida ele vai muito além daquela simples pergunta do o que é que eu vim fazer aqui. Porque a gente não consegue ter uma definição do que é que a gente veio fazer aqui enquanto a gente não se permite sentir e abrir os paradigmas, quebrar os paradigmas, para que a gente possa ter um novo entendimento de todo o movimento humano, de tudo que está acontecendo. Eu, por exemplo, nessa história que eu trouxe para vocês, eu só consegui assumir esse papel e entender o que era o meu propósito o dia que eu larguei mão e parei de me preocupar de ter um emprego registrado, com carteira registrada, com fundo de garantia, com tudo bonitinho, como a sociedade sempre implementou e como os nossos pais sempre quiseram que nós estivéssemos num sentido de estar seguro, num trabalho seguro, né? Que são histórias e processos que já não cabem mais nesse novo padrão dessa nova energia planetária, dentro desse cenário universal, como eu já disse para vocês em outros momentos. Então, para que a gente compreenda efetivamente o que é o propósito de vida, é importante que a gente entenda que esse cenário planetário que a gente vem vivendo mostra um processo de evolução do universo. Então, o universo está em constante mudança, está em constante evolução. O planeta Terra está passando por um processo de evolução e por um processo de ascensão que faz parte da evolução do universo. E se nós, seres humanos, escolhemos estar aqui, porque nós escolhemos, e essa semana mesmo eu dizia para uma pessoa, nós não fomos escolhidos, nós escolhemos, né? Nós nos dispusemos a fazer parte do que a gente chama de Projeto Terra. O Projeto Terra é um processo, é uma parte do processo evolutivo do universo. E nós nos dispusemos a fazer parte desse projeto. E poderíamos dizer, na verdade, que todos nós temos um único propósito, que é o propósito de fazer a ascensão do planeta Terra para colaborar com a evolução do universo. Só que vocês, tenho certeza que todos vocês concordam comigo, que quando a gente fala assim, olha, nós temos X bilhões de pessoas trabalhando para um processo de ascensão de um planeta, é como se a gente estivesse falando de um grande formigueiro. Cada um tem a sua atividade dentro desse processo de evolução e de ascensão. Então, nem todo mundo vai fazer o que eu faço e nem todo mundo vai fazer uma coisa específica. Cada um tem o seu papel, cada um tem uma finalidade dentro desse grande sistema para que esse grande organismo vivo que é o nosso planeta possa fazer esse movimento de ascensão. Então, é muito interessante que a gente observe que quando essa população de seres humanos foi destinada para o planeta, para que a gente pudesse começar desde um determinado padrão, milhões de anos atrás, até chegar no momento em que nós estamos hoje, toda essa população foi sendo trabalhada para ir alcançando objetivo pós-objetivo até nós chegarmos no momento de hoje. Então, quando você olha para a sua vida hoje e primeiro de tudo quer saber o que você veio fazer aqui, a primeira resposta que você pode se dar é: eu vim auxiliar no processo de ascensão do planeta Terra para a evolução do universo. A outra pergunta é: como eu vou fazer isso? E o como eu vou fazer isso é exatamente o que a gente chama de propósito de vida. Porque é o seu propósito desta vida, né? O que é que você veio fazer e colaborar com este período que você está aqui encarnado. E isso, às vezes, é muito difícil da gente conseguir descobrir sozinho. Muitas vezes a gente tem lá no fundinho, no coração. Lembra quando eu contei para vocês? O que me realizava quando eu tinha 6, 7 anos de idade era dar aula, né? Era brincar de professora. Então, no fundo do meu coração, no fundo da minha alma, eu já sabia o que eu precisava fazer. Mas a própria sociedade, o próprio coletivo fez com que eu trilhasse outros caminhos, para que lá no final, apesar de resistente, aceitasse a finalidade do que eu vim fazer nessa vida. Então eu diria para vocês, muitas vezes é complicado a gente conseguir saber sozinho o que a gente veio fazer. Mas existem mecanismos, existem métodos que podem nos ajudar a encontrar esse propósito de vida. E exatamente por esse motivo, que além da minha missão de dar aulas e de compartilhar o conhecimento, eu comecei a trabalhar
com este objetivo. Então, se você me perguntar hoje, Vanessa, qual que é a sua especialidade? Eu vou dizer para você, a minha especialidade é te ajudar a encontrar o seu propósito de vida. É traçar uma parceria no caminho de encontrar esse propósito e te auxiliar na construção da viabilidade de colocar esse propósito em prática. Ah, mas como que você faz isso? Nós temos métodos para fazer. Métodos de avaliação, métodos de tratamento para que você possa entrar em equilíbrio com aquilo que foi identificado, para você conseguir, de alguma forma, encontrar esse propósito e colocar ele efetivamente em prática. Em outras oportunidades, outros momentos que nós estivermos conversando, eu vou contar para vocês de uma forma um pouco mais detalhada como é que funciona essa avaliação, como é que é esse diagnóstico, como é que são esses tratamentos que podem nos auxiliar a encontrar esse verdadeiro propósito de vida. Mas o mais importante é entender que é possível e que existem realmente padrões que nos demonstram de qual grupo nós viemos, qual é a frequência vibracional que eu trago para o planeta neste momento que eu estou aqui. Eu sou uma pessoa que venho para fazer indagações, como todos vocês já ouviram falar, das crianças índigo, crianças cristalinas, crianças da nova era. Que padrão vibracional é esse que eu tenho? Eu sou um adulto da nova era? Eu sou um adulto índigo ou cristalino? Nós temos várias respostas para encontrar esse movimento. E a partir até mesmo dessa classificação, saber que tipo de papel eu venho realizar nesse momento. Nós temos uma avaliação onde a gente consegue identificar que papel é esse, que frequência é essa e que aura dármica é essa, ou seja, qual é o padrão vibracional que você tem, o que você tem para dar, para doar para esse momento de vida que você está vivendo, que você pode fazer essa troca com o universo auxiliando o crescimento desse planeta. Então, é algo possível de se fazer e que muitas pessoas hoje começam a se questionar, como eu um dia me questionei. O que eu estou fazendo não é o que eu tenho que fazer. Está faltando alguma coisa. Eu não gosto mais desse trabalho, eu preciso mudar. É bem interessante de você observar que o momento planetário que nós vivemos exige isso de nós. Essas coisas não vão passar batido, né? As verdades todas vêm à tona e não tem mais como a gente se propor a fazer algo que a gente não tem conforto em fazer, que não é agradável para a gente fazer. Lembra daquele amor que eu falei para você? Nada que esteja fora desse padrão de amor total pelo que você faz cabe nesse padrão vibracional da quinta dimensão. Então, eu tenho certeza que se você chegou até aqui, se você está me ouvindo, é porque o que você está ouvindo ressoa em você. Você sente aí dentro do seu coração o chamado de que você precisa fazer o seu movimento de transformação e o seu caminho em direção ao seu propósito de vida. Procure mais sobre isso, informe-se mais sobre esses detalhes e, se você precisar de ajuda, conte comigo.